Antônio Bandeira, general de exército. Antônio Carlos Vasconcelos, segundo sargento. Henri Egon Praz, sargento. Antônio Bandeira, general de exército. Jamiro Francisco de Paula, cabo do exército. Carlos Vasconcelos, sargento. Joaquim Caligari Filho, cabo do exército. Torresan, cabo do exército. Praz, sargento. Joel Pérez Vasconcelos, coronel. Francisco de Paula. Sérgio Paranhos Fleury. Martins, cabo do exército. Membro do Esquadrão da Morte. Joaquim Caligari Filho, coronel Brilhante Ustra. Joel Pérez. Olavo Viana Mug, general de exército. Coronel do exército. Sérgio Oswaldo Puglia, tenente-coronel. Cabo do exército. Egon Praz, sargento. Túlio Pinot Madruga, capitão. Sérgio Paranhos Fleury. Antônio Bandeira, general do exército. Delegado da polícia, coronel. Membro do Esquadrão da Morte. Antônio Carlos, coronel Brilhante Ustra. Membro do Lecorde, coronel do exército.
essa época em que ocorreu a guerrilha do Araguaia foi uma época de repressão no Brasil, né? Você vivia um estado de exceção, uma ditadura civil-militar, em que a censura era uma censura bravíssima, nada passava. Era um regime de repressão que no início, em 1964, no primeiro momento, eles começaram a reprimir só os comunistas foram presos no início, só os comunistas foram torturados, só os comunistas tiveram que sair e cair na clandestinidade. Com o passar do tempo, outras forças chamadas progressistas, mais nacionalistas e não ditas comunistas, também começaram a participar da luta, e aí veio o famigerado AI-5, né? O Ato Institucional número 5, lá em 1969, e que aí a situação do Brasil piorou, inclusive meu pai sempre disse isso, foi um golpe dentro do golpe. Então veio um novo golpe, apareceu a luta armada, vários estudantes, né? A luta dentro do PCB estava fragilizada, porque já vinha uma luta dentro do PCB desde os anos 50, com o chamado Manifesto de 1950, que deu origem ao PCdoB, né? O PCdoB se forma em 1962 como resultado do processo de expulsões do PCB. Tá? Já com pessoas, basicamente com pessoas ou militantes ou dirigentes que partiam do pressuposto, primeiro, de que estava em curso um processo aberto, relativamente aberto, de golpe militar no Brasil. Naquela época, os militares conspiravam abertamente, não era um negócio de segredo. Era mais ou menos público o processo de conspiração e de articulação, inclusive, com a Embaixada Americana e tudo mais. Então, em 62, isso ocorre. E, em 62, também, a maioria dos membros do PCdoB consideram que o caminho da Revolução do Brasil ia ser um caminho armado, tá? Que teria como inimigos principais, seja o imperialismo, principalmente as forças imperialistas americanas, e os latifundiários. Em parte, havia uma certa dúvida sobre qual seria o papel da burguesia. Né? Não era um negócio muito claro. De toda essa experiência, de todo esse arrumado que aconteceu no mundo, toda aquela efervescência da década de 60, com aquela divisão, etc. e tal, o PCdoB saiu fora e tratou de colocar para a população em geral, particularmente para os estudantes em geral, a questão da guerra popular revolucionária, que seria o caminho mais correto para a tomada do poder. E isso ganhou, realmente, certo vulto. A área foi definida pelo Comitê Central do PCdoB na época, entendeu? Acredito mais ou menos que lá pelos meados da década de 60, 68, por aí, e alguns quadros mais experientes, como Paulo e outros, Oswaldão, se não me engano, veio um pouco depois, mas Paulo Rodrigues, que primeiro foi feita uma discussão e uma vistoria lá pelo norte para o estabelecimento da área de confronto. Qual seria a área que os guerrilheiros poderiam estabilizar e gozar de relativa segurança? A área foi defendida, sul do Pará, e era tido como uma área praticamente inexpugnável. Podia aí concentrar o pessoal lá, fazer um trabalho de base e, então, desencadear a guerrilha. Por outro lado, a reação ao golpe foi uma surpresa para uma série de membros do PCdoB, que se deram conta de que a ideia de que as condições para a Revolução do Brasil estavam dadas e que já era um processo avançado, uma série de dirigentes e militantes do PCdoB viram que isso não era verdade. Na realidade, as grandes massas populares do Brasil estavam despreparadas para qualquer tipo de processo armado. Elas não estavam em condições de fazer isso. É nesse contexto que começam a amadurecer
as discussões ideológicas e políticas em torno do processo da luta armada. Se nós íamos seguir um processo que na época se chamava de foco, né? Que era com base no chamado caminho cubano da Revolução, ou se deveria haver um processo de formação de bases políticas com mais tempo, com mais preparação, como condição para desencadear qualquer processo de luta armada. No roubo dos nossos minérios é onde se verificam os maiores consórcios, as maiores negociatas e os acordos que representam verdadeiros atentados aos interesses do povo brasileiro e contra a soberania nacional. A Amazônia está sob o jugo do imperialismo norte-americano, que estende suas garras sobre todos os setores de nossa economia. Uma das causas que contribuem para o empobrecimento cada vez maior do povo brasileiro também age sobre a população da Amazônia: a invasão estrangeira. Invasão que se dá sob a forma de firmas estrangeiras que agem sozinhas, ou então associadas com firmas nacionais, nas quais detêm o controle acionário. E a instauração do regime dos militares no Brasil, em 1964, tudo tem feito no sentido de estimular e facilitar a ação predatória dos trustes internacionais em todos os setores da vida nacional. Particularmente na Amazônia, tem se concentrado a cobiça internacional, que vem de há muito tempo. Nela, hoje encontramos o capital estrangeiro, especialmente o norte-americano. Se considerar o século XX, a esquerda brasileira viveu sempre um dilema que ainda está em aberto. A gente vivia o dilema, ou era cooptado para uma política de conciliação, ou era destruído por uma política de isolamento. 30 e 35. O Partido Comunista não participou da Revolução de 30, apesar do convite do Getúlio para o Prestes. Aí veio o Partido Comunista com 35, que houve um massacre. Depois veio o Estado Novo, o partido foi perseguido. Na Segunda Guerra Mundial faz uma aliança com Getúlio, né? Política de conciliação. Veio a vitória das tropas aliadas e da União Soviética, aí o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Não, na legalidade, a princípio na legalidade. Na legalidade, depois na ilegalidade. Os que ficaram no partidão eram a favor das reformas, que através das reformas nós íamos chegar ao socialismo, e a outra parte, que estava meu pai, né, Maurício Grabois, João Amazonas, Carlos Daniele, Lincoln Oeste, Calil Chad, e muitos, Elza Monerá, e muitos outros, já havia essa luta, e essa luta só veio à tona, né, em 1958, né, no chamado 5º Congresso do Partido Comunista, que foi o primeiro congresso aberto na BI, que aí a luta ficou explícita, do que meu pai escreveu um artigo importantíssimo, 2 concepções e 2 políticas. E aí começou a expulsão. Uma das coisas que ocorreu durante o golpe é que todos os setores nacionalistas, democráticos, comunistas que existiam dentro das Forças Armadas não reagiram e foram liquidados. Na verdade, liquidados do ponto de vista, não, na época não fisicamente, mas liquidados do ponto de vista operativo e político. Calcula-se que mais de 5.000 oficiais, incluindo alguns generais, foram simplesmente defenestrados das Forças Armadas logo depois do golpe, que era uma força poderosa, e alguns tinham comandos, mas não fizeram nada para resistir ao golpe. Por quê? Porque dependiam do comando ou do comando do Jango, que não estava disposto a
a resistir, ou do comando do Prestes, que também não estava disposto a resistir. Então, isso levou a esses setores a uma completa desmoralização e saída de cena. Tá? E como anda aquela operação lá em Altamira? Lá em Xambioá, eu tenho a impressão que, se prosseguir da forma como vem acontecendo, logo liquida-se aquilo lá. Mas eles já conseguiram alguma coisa? Já pegaram mais de 30. 30? 30. O efetivo mais ou menos estimado na área é da ordem de 180, 200. E esses 30, o que eles fizeram? Liquidaram também? Liquidaram. Sim, alguns durante a ação. Outros foram presos depois. Não tem jeito, não é? E os outros? Não liquidam por quê? Não adianta? Porque não conseguem pegar. E a população? A população vem sendo trabalhada por eles há muito tempo. E a população tomou conhecimento dessas mortes? Deve tomar, porque a coisa se processa com a presença de mateiros e se espalha logo. Mas eles já sabem, general. O principal é que eles já sabem, de cor, que a maioria é terrorista, subversivo. Logo no início, eles fizeram um assalto a um distrito policial para roubar armamentos. Mataram a polícia. A população reagiu, ficou indignada. Foi então que eles começaram a perder um pouco esse apoio da população. Isso foi um erro deles. Foi. Eles contavam com esse apoio. General, a população é muito ignorante. A primeira condição da guerrilha é ter o apoio da população. Eles estão encurralados justamente por causa disso. Eles perderam o apoio. Eles tinham depósitos com víveres e medicamentos. A maioria desses depósitos foi descoberto, foi desativado. E vem de onde? Cubano? Eles recebiam constantemente
todos os meses eles recebiam. Mas era alguém que levava pessoalmente na área. E onde fica a sede? A direção deles? São Paulo? A direção é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eles tinham na área um elemento chamado Comissão Militar, que praticamente supervisionava os trabalhos na área. Essa comissão tinha elementos do Rio e de São Paulo que se revezavam. Não deve estar mais atuante essa comissão. Eles estão isolados, abandonados. Não recebem dinheiro, não têm apoio. Eu penso que mais uns 2 ou 3 meses, a coisa lá... Aí eu entrei em trabalho de parto, foi um sufoco também, que eu fiquei lá, não me levavam para o hospital. E depois foi um médico, o doutor Trindade, capitão do Exército. E porque o primeiro que eu fui, ele disse que não era trabalho de parto. E esse segundo falou assim, não, mas eu não vou fazer o parto não, porque eu estou ocupado, quando eu tiver de plantão eu faço. Mas aí ele me pôs um soro para desacelerar o trabalho de parto, e eu não queria tomar o soro, aí me amarraram na cama, ficou um cara de metralhadora, mas eu consegui cortar o equipe, né, do soro, e não tomei o soro. Então, eu entrei em trabalho de parto na madrugada do dia 13 de fevereiro. O que é sua vaca comunista? Resolveu falar, não? Fala onde é que tá esses merda desses comunistas? Vaca! Liga ela aí. Bom dia. Quem é esse tal de velho Mário? Quem é o velho Mário? Não sei, porra. Onde é que ele tá? Já falei que eu não sei. E o anjo? O anjo? Não sei de anjo. O preto, filha da puta, comunista. Eu já falei que eu não sei, caralho. Sabe, porra! Só tem filho homem, impressionante. Homem, branco. Meu amor. E cheio de saúde. Cadê meu bebê? Impressionante. Cala a boca, cara. Me dá meu bebê. Eu quero ver meu bebê. Fica quietinha, filho. Me dá meu bebê. Não vou entender com você não. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Você tá me atrapalhando aqui, você tá vendo? Não, por favor. Sabe contar até 3? Então começa a contar, porque o general mandou um presentinho pra você. Sabe o que é isso? Lembra pra que serve? Lembra que tu ficou 3 dias nessa porra? Pois vai ficar agora uma semana, seu merda! Me diz,
Quem é esse velho Mário? Eu não sei. Quem é esse velho Mário? Eu não sei, porra! E o anjo, quem é? Eu não sei. Eu sei quem é. É um preto. Comunista. Filha da puta! Fala, porra! Fala! Fala! Porque quem manda aqui nessa porra sou eu! Tu não manda merda nenhuma. Milico é lacaio. Fala, babaca! Fala, porra! Tu vai levar uma porrada na cara! Tu vai se borrar toda! Vaca! Vaca comunista! Liga! Com medo de cair. Podia cair da corda. Então você tinha que segurar bem firme. E segurar pra não cair. E você tinha que segurar bem firme. Segurar pra não... Ser forte. A gente precisa ser forte.
O primeiro processo foi escolher a região mais favorável para desenvolver a luta armada. Por aí você já vai ver que havia uma distorção do que era fundamental. Tá? Enquanto alguns de nós defendíamos que era preciso haver uma combinação, digamos assim, fina entre um grande contingente populacional e condições geográficas, né, favoráveis, outros levantavam de que a selva, a floresta, era a condição, em todos os casos, mais favorável de qualquer modo, porque o exército jamais entraria para a luta na selva. Então, aí já é uma clivagem importante no processo decisório. Mais ou menos, depois de uns 8 meses que nós estávamos lá, não posso precisar exatamente, o Maurício Cabroes ia fazer uma visita e ia fazer uma discussão com o pessoal. Então, juntou-se lá 2 grupamentos, que davam mais ou menos umas 15 pessoas, e então foi aberta a discussão. O Cabroes, primeiramente, fez uma análise, né, da conjuntura breve e se aprofundou mais na análise internacional. E relatou para os companheiros como é que foi a visita à China, né, e quais os objetivos. Eles queriam ouvir do Mao Tse-tung qual a opinião dele sobre o problema de você fazer uma luta no Brasil, no campo, etc, tal. Aí eles foram lá, o Maurício expôs para ele, isso numa reunião, logicamente, fechada, nem todos os companheiros participaram, né? E aí ele expôs. Quando ele terminou de expor a situação do Comitê Central, as condições do partido, o Mao pegou e botou a mão na cabeça. Foi a expressão que o Cabroes usou. O Mao botou a mão na cabeça. Mas como? Para fazer uma campanha revolucionária, tem que ter muito quadro qualificado. O partido tem suas limitações. Aí o Mao respondeu para ele o seguinte: olha, o único aspecto positivo que tem dentro dessa questão ainda, que pela debilidade que vocês têm que ser muito mais cautelosos. Porque a luta é muito complexa.
PCdoB tinha um documento, eu tenho esse documento aqui, depois eu mostro para vocês, que chama Guerra Popular Prolongada, que era uma concepção muito inspirada na Revolução Chinesa e na Guerra do Vietnã, que em vez de fazer a coluna guerrilheira, o foco era uma concepção de ocupar áreas, libertar essas áreas e fazer o cerco da cidade pelo campo. Por isso que a guerrilha tinha que se preparar numa determinada região de difícil acesso, distante dos grandes centros do Estado ditatorial, que a visibilidade fosse dificultada pela selva e que ela ficasse numa região que a frente dela era populosa e as costas era selva. Exatamente por isso que a gente se localizou entre o Rio Araguaia e o Xingu. E aí o companheiro Valdir, houve muitas perguntas, muito esclarecimento, o pessoal estava bem à vontade, né? O próprio Joca, Nelito, todo mundo fez perguntas, entendeu? Umas mais de profundidade, outras menos, outras sobre o problema cotidiano. Foi muito sincero em responder uma discussão muito aberta entre um grupo fechado, né? Naquelas condições. E aí o Valdir levanta e falou: companheiro, comandante, quero te fazer uma pergunta sincera. Eu gostaria muito de saber quais as contradições internas que existem no seio do partido. E aí ele levantou a questão do partido. Aí ele disse textualmente: olha, nós estamos numa luta, que é uma luta difícil, uma luta prolongada, mas que uma coisa é certa, todas as pessoas que estão participando, e mais os companheiros que estão lá na retaguarda, na cidade, tal, é o seguinte: se a vitória vier, a vitória será de todos. Mas se houver derrota, a responsabilidade é da direção. Isso ele deixou textualmente lá com clareza absoluta. É claro que a guerrilha começou, não foi por iniciativa do partido. Então, poderia ter tido uma preparação maior, inclusive dos que chegaram depois de mim, né? Agora, às vezes a crítica que se fez, às vezes se faz aí entre o pessoal da esquerda que foi do partido e tal, é que não se discutia a organização, a guerra popular e etc. Em termos, discute a ditadura, a gente explica o que é, por que eles nos perseguem, tá certo? O que nós queremos. E a gente é bem recebido nas casas, tá certo? Assim, as pessoas nos dão comida, a gente compra, a gente sempre paga pelo que eles nos deram, nos chamam para ajudar na colheita. Eles perderam a moral de dirigentes porque se recusam a fazer autocrítica. Por que é que eles não fazem autocrítica? Será atraso cultural? Ou eles estão agarrados aos postos, eles sabem que fazer uma profunda autocrítica levaria inevitavelmente a uma substituição? Eu não posso concordar com essa posição. Eu não vou concordar com essa posição. Ser do Comitê Central é uma tarefa que exige muito desprendimento, muito desapego. E o Comitê Central está tomando posições de arbitrariedade, de discriminação aberta. Quem não pensa com o partido, quem não pensa com o comitê, é contra o comitê, imediatamente é afastado do partido. Da estratégia depende o caráter do partido. Se a gente tem uma estratégia nacional libertadora, então nós vamos ter um partido nacional libertador e não um partido comunista, um partido do proletariado. Hoje, o partido é reformista, não é um partido revolucionário. É um partido que luta por um governo burguês e que tem a ilusão de que esse governo vai ter um desenvolvimento capitalista independente. Enquanto a gente não entender que a burguesia brasileira nasceu dependente, vai morrer dependente e nunca foi contra o imperialismo, não há como construir um partido revolucionário.
Não há. A juventude combativa, valente, inconformada com a situação de repressão, de violência, de exploração, de arbitrariedade policial, essa juventude, não vendo no PCB uma orientação revolucionária, preferiu seguir outro caminho. É uma orientação à luta armada através de grupos que iam se formando, iam se dividindo, porque todo mundo queria ser líder. É muito difícil o surgimento de líderes nessas condições. E por quê? Porque quando surgia um, aí ele levava os seus partidários, os seus asseclas, para um determinado lado e promovia uma nova divisão. É isso. Nenhum desses grupos estava preparado para a guerrilha, a começar pelo PCdoB. Esse grupo levou elementos para o Araguaia e fracassou terrivelmente, porque era um lugar impróprio. Era um local deserto, pelo amor de Deus. E para fazer revolução há que haver massas. Não é? O PCdoB, ele fugiu das massas para fazer revolução. O que é isso? É um local deserto. E o que aconteceu? O governo descobriu que lá havia elementos dispostos à luta armada e cercaram a região e foi matando um a um. Pelo que eu li nos jornais, os guerrilheiros foram sitiados e depois fuzilados. A falta de direção é responsável pela pulverização da esquerda brasileira. Como nós não tínhamos linha revolucionária, a juventude se insurgiu e foi levada ao radicalismo, inclusive por elementos oportunistas dentro do nosso partido. A responsabilidade disso é nossa. A classe operária não participou. Eu acho que a subversão continua. Esse negócio não se acabou. Isso é um vírus tremendo. E não há antibiótico que dê jeito tão facilmente. Está amainado. Está resolvido. Mas ele continua se articulando. Você vê? De vez em quando tem uma articulação. Gente é morta, gente é presa, mas ele continua se movimentando. Eles fazem uma propaganda terrível contra o Brasil lá fora. A coisa melhorou muito, general. Agora, aqui entre nós, melhorou depois que nós começamos a matar. Começamos a matar. É que antigamente, o sujeito ia lá pra fora. Ô Fragoso, esse troço de matar é uma barbaridade. Mas eu acho que tem que ser. Eu fui obrigado a tratar desse problema no 4º Exército no Recife. Eu matei. Eu tive que matar. Ainda outro dia, eu tive a satisfação de ler um relatório do Centro de Informação do Exército. A origem, o fio, o início da meada dessa guerrilha em Xambioá foi um estouro que nós fizemos em 72, em Fortaleza. Dali um disse que haviam guerrilheiros no norte de Goiás. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu queria assinalar é o seguinte. Nós precisamos continuar. Não podemos abandonar esta guerra. Prenderam alguns? E por que não liquidaram logo? Já liquidamos, senhor. Esse é o problema, não é? General,
Há certos elementos que não adianta deixar vivo, aprontando. Infelizmente, nós estamos numa guerra suja, em que, se não usarmos as mesmas armas que eles, se perde. Eles não têm o mínimo de escrúpulo. O que tem que fazer é que, nessa hora, temos que agir com muita inteligência, para que não fique vestígio nenhum dessa história. Oh
estava em jogo no debate em torno da guerrilha, naquela altura, né, eu estou falando de 76, era definir a própria essência da luta. Se foi um dispositivo armado do partido e não do movimento popular, como entendia a maioria, ou se 90% da população apoiava a guerrilha, como entendia a minoria. A reunião do Comitê Central de julho de 76, da qual participaram o Ângelo Arroio, o Haroldo Lima, o João Amazonas, o José Gomes Novaes, o Manuel Jover Teles, o Pedro Pomar, o Péricles de Souza, o Sérgio Miranda e o Vladimir Pomar, foi mais uma ocasião para a continuação do debate interno. Mesmo que os dados sejam escassos, sabe-se que o problema do Araguaia entrou em pauta. Tanto que o Pomar apresentou a sua intervenção por escrito no debate. Então, em agosto seguinte, ou setembro, a publicação no jornal oficial do partido de um editorial intitulado Gloriosa Jornada de Luta causou uma puta irritação na corrente do Comitê Central que vinha criticando a guerrilha. O editorial fazia apologia aos méritos da guerrilha e dava foros de posteridade. A palavra de ordem: não basta um só Araguaia, são necessários diversos Araguaias. Omitia a exata dimensão do desastre. Então, na fatídica reunião de dezembro de 76, a volta ao tema era inevitável. Foi o Arroio quem, diante das críticas, tomou a defesa do editorial. O Arroio dizia que a derrota se deu por fatores como a limitação da guerrilha a uma área pouco extensa, onde não pôde atingir amplas massas, a não ter chegado a criar uma sólida base política das massas, insuficiente apoio logístico, a falta de uma retaguarda segura, a inexperiência militar dos guerrilheiros. Apesar dos seus próprios argumentos, ele continuou rejeitando o caráter foquista que a ala crítica atribuiu ao movimento. O Pomar, por sua vez, ele rejeitou a versão de que a resistência ao exército partiu dos moradores. Ele declarou que, no seu entendimento, né, se tratou não de uma guerra popular, mas de uma guerra particular. O Pomar ele se propunha uma profunda autocrítica e levantava questões fundamentais sobre o alcance histórico da experiência no Araguaia. Afinal, foram alcançados os resultados esperados? Compensou o sacrifício dos camaradas que lá morreram, dos melhores com que se contava? O Pomar rechaçava a tese do Arroio de que se tratou de uma derrota temporária. Foi uma derrota completa. Afinal, os objetivos: conflagrar a área, libertá-la, convertê-la com o tempo numa sólida base de apoio, esses objetivos não foram alcançados. A reunião da Lapa, ela representou o ápice da crítica à guerrilha e marcou por igual, por vias tortas, um momento da retomada da linha oposta e minoritária naquela ocasião, da defesa incondicional da guerrilha e de seus pressupostos. Os dirigentes remanescentes, chamando para si o comando do aparelho partidário, passaram a sustentar a tese de que inexistiam divergências agudas que merecessem uma apreciação mais detida e cuidadosa. A queda de uma parte importante da direção truncou todo o processo autocrítico que vinha sendo levado a cabo. Pior, inverteu a situação, possibilitando que uma minoria ocupasse posições que lhe possibilitassem forçar uma guinada nos rumos que o partido começava a trilhar, ao eliminar as lições que o sacrifício dos camaradas mortos no Araguaia exigia. Essa minoria não só não informou corretamente o conjunto do partido sobre o real nível em que se encontrava o debate, como muito pelo contrário, procurou negar que existissem discrepâncias. Agora, surpreendidos em sua mentira pela carta do Pomar, se veem sem condições de lançar ataques abertos contra ele
ou de se defenderem, ou responder, né, os argumentos levantados. Então, se apoiam em questões formais sobre a incorreção de ter tornado públicos documentos internos, ao mesmo tempo que espalham boatos e realizam uma verdadeira campanha de descrédito em relação às atividades daquele companheiro ou de outros dirigentes do partido. Sob o comando de João Amazonas e seus áulicos, o PCdoB seguiria uma trajetória política zigue-zagueante. Inicialmente, sob a oposição burguesa representada no PMDB, a apologia da guerrilha da Araguaia conviveria com uma proposta estratégica de formação de um governo democrático de unidade popular, que reservava uma posição proeminente para a burguesia nacional progressista. O PCdoB apoiou sem restrições o governo Sarney, até que em 1986, com a colocação de tanques de guerra nas ruas, por causa de uma greve geral nacional, o PCdoB, então, teria uma súbita inclinação à esquerda, retirando o apoio a Sarney e revendo os seus modelos políticos e econômicos dentro desse cenário que era a desgastada Nova República. Por que o PCdoB não fez a autocrítica da derrota? Bem, em primeiro lugar, vamos deixar claro uma coisa. Sobre a importância da luta armada no Araguaia, e eu sempre tive o cuidado de generalizar isso para a luta guerrilheira urbana. Eu acho que a resistência, quando tem uma ditadura, ela se legitima por si só. Eu sou da tese que está na Constituição Americana, que quando tem um regime de opressão e de violência, a desobediência civil é legítima. É até um absurdo a gente estar discutindo isso, né? Porque hoje é tão evidente o absurdo de que você, com 70 militantes metidos numa área de selva de 6.000 quilômetros, você possa bancar o Salvador e mobilizar as massas. Isso é uma inversão prática de todas as teorias a respeito do processo de luta armada, né? Agora, dizer para você, tinha deficiência, a prática mostrou que a deficiência era abissal, né? Por quê? Porque nós, na verdade, imolamos 70 militantes e eu não sei quantos camponeses que estiveram ligados a esses militantes morreram também, a gente não tem um levantamento preciso, com base numa teoria que era completamente furada. Você não encontra em nenhuma experiência histórica de luta armada uma concepção desse tipo. Todas as que tiveram algum sucesso, que tiveram pelo menos alguma força, elas se basearam sempre numa extensa base política de massa e em condições favoráveis, geográficas favoráveis. Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são o resultado do seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Mas acontece que aqueles que ganharam graças ao que nós perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já se disse, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza, para alimentar a prosperidade dos outros, os impérios e os seus agentes nativos. Na alquimia colonial e neocolonial,
O ouro se transforma em sucata e os alimentos se convertem em veneno. Potosí, Zacateca, Ouro Preto caíram de ponta do cimo dos esplendores dos metais preciosos no fundo buraco dos filões vazios. Você vê que nos países periféricos, né, dependentes do capital, esse fenômeno vai acontecer porque a própria burguesia, para sobreviver, como não existe a possibilidade da construção de um partido social-democrata que possa fazer essa mediação, ela tenta de todos os momentos, ao longo da história da classe trabalhadora no Brasil, a cooptação. É o estratagema que ela usa, porque ela não tem outro. Ela precisa de uma forma ou de outra conter a classe trabalhadora, mas dentro do marco legal da burguesia, do Estado da burguesia, do Estado terrorista da burguesia, do Estado de declasse da burguesia. Então ela precisa fazer isso. Por isso que essa cooptação não começa aí, começa lá atrás, em 30. Quando a classe trabalhadora começa a crescer, já tem essa necessidade premente. Senão, como é que o Getúlio vai governar? Por isso que é criado o PTB, por isso que é criado a coisa, por isso que ele enquadra, né, dentro do projeto da burguesia. Olha, tem que ter lugar aqui para os trabalhadores para a gente controlar. A classe molda o pensamento político dos indivíduos, de tal forma que os operários precisavam se encaixar de forma política. O partido não fala com os operários. Ele fala com as massas, ele fala com o povo, ele fala com os contribuintes, ele fala com os consumidores, ele fala no máximo com os cidadãos, mas não com os operários. Isso faz com que os operários não se identifiquem com a classe. O povo não conhecia o PCdoB. Conhecia o PMDB, mas não o PCdoB. Dois, era uma atitude radical, isso. Não vou dizer que o povo tinha uma reflexão madura sobre isso. Não, tinha um temor. Até porque, na área, aquele pessoal que estava lá já vinha sendo jogado por grileiros de outras áreas. O grileiro chegava, botava tudo para correr, tocava fogo, mandava bala. E ali, aonde nós estávamos, estava próximo um velho garimpo desativado, Xambioá. Quando ele acabou, muita gente foi embora, mas muitos se estabeleceram por ali, fizeram sua roça, entendeu? Dava para sobreviver, plantar a mandioca, o milho, o feijão, isso e aquilo, pronto. Era o suficiente. O resto era tudo escambo. Certo? Então o PCdoB lança a guerrilha nesse momento, que foi um momento completamente inadequado. Não tinha clima realmente. Tinha um clima nas cidades, tinha um clima contra a ditadura, realmente. Tinha uma grande agitação, e essa agitação culminou com a passeata de 68, a famosa passeata dos 100 mil. E a ruína? A ruína foi o destino do pampa chileno do salitre e da selva amazônica da borracha, o nordeste açucareiro do Brasil, as matas argentinas de quebrachos e alguns povoados petrolíferos de Maracaibo. Todos têm dolorosas razões para crer na mortalidade das fortunas que a natureza outorga e o imperialismo usurpa. Vergada, bombordo, quem sabe os perigos, ali mora o silêncio, tão confuso dos homens, tão noite à deriva, quem sabe o destino, lá vai a nossa sina, vai beirando o milênio, no chão da barcaça
vão índias, vão putas, pivetes, grumetes, vão dormindo entre fardos, vão sonhos extintos, florestas pilhadas, espécimes raras de uma fauna e de flora se empilham no escuro, se amoldo argamassa, são garras que laceram e um nada de afeto, vão há muito tempo e no tempo agora, vão olhos, vão resinas e castanha in natura, vão flores da lua, vão lendas e mitos, arrobas de saques e arroubos de antânio, vão todas as frutas, vem pilhas de medos, vão veios, vão sonhos, tanto a sombra e as claras. Ah, por onde anda agora o capitão? Ah, porque a barcaça ainda singra em vão. Cadê meu capitão? Vão magnas cifras, vem nuvens presságios, vem trustes, vem sombras, tantos truques, embustes, vem sanhas de escroques, vem hordas e maltas, vem mãos de agiotas, vem cartéis de piratas. Ah, por onde anda agora o capitão? Ah, porque a barcaça ainda singra em vão. Cadê meu capitão? Cadê meu capitão? Jamiro Francisco de Paula, Cabo do Exército. Egon Praz, Sargento. Joaquim Caligari Filho, Cabo do Exército. Olavo Viana Mug, General de Exército. Joel Pérez Vasconcelos, Coronel. Antônio Bandeira, General de Exército. Otto Denis Gamos Porco, Coronel. Sérgio Paranhos Fleury, delegado da polícia, membro do Esquadrão da Morte. Vamos negociar. Eu sei das valas. Eu sei onde estão os corpos. Vocês queimaram todos. Vocês limparam a área. O André. A Thelma, o Maurício, a Dina. Eu só fiz o que me mandaram. Ele era o responsável pela operação. Você não percebe o absurdo do que você está falando? Eu dou nomes dos gringos, dos empresários. Eu dou o nome de todos.
Quem viveu lá não esquece desse tempo, sangue na lembrança jus da memória vive exposta nesse olhar. Lá, somente lá, a nossa luta pela terra, pela vida ali eu vi. Sonhamos tão igual, sonhamos o que é vital, com rifle, bala, fogo ou sombra, ou sangue, sangue, ou sangue, ou mal, tocando olhar rival. Sonhamos o ideal, sonharmos tudo igual, com medo, sombra, ou truque, ou trama, ou sangue, ou sangue, ou sangue, horror, sem flor, sem morte ou mal. A esquerda no Brasil, ela só se une na desgraça. Dentro da cadeia, todas as organizações se uniram. Todas. Todo mundo se uniu. ALN, PCdoB, MR8, VAR Palmares, Colina, todas essas organizações se uniram. O que está acontecendo agora é que nós estamos vivendo um momento crítico no nosso país. Então agora tem que se unir, né? Porque se não se unir agora, o que será? Bom, primeiro eu queria deixar claro que eu não considero o PT esquerda, né? O PT, para mim, nunca foi esquerda. O PT fez um desserviço à esquerda brasileira. Todos esses caras foram recrutados pelo Doikos, lá pelo Trabalho. Todos. Financiado pela burguesia, pelos empresários, pelos banqueiros, todos eles. Desde Globo, Bandeirante, Record, pessoal lá da TV São Paulo, pessoal lá da TV Cultura, toda essa máfia participou diretamente, financiou, ajudava, colaborava, Fiesp, Volkswagen, então todas essas empresas transnacionais. O golpe de 64 foi dado pelo capital nacional e transnacional. Os militares é apenas do pitbull. Ó, faz o trabalho sujo, vocês têm que fazer, nós pagamos para vocês para fazer. É uma disputa subjetiva. Essa disputa subjetiva, e é importante eu discutir isso contigo, que ela é mais sofisticada do que a disputa da guerra de guerrilha e a ditadura militar. Aquela era a disputa da tortura e do pau de arara.
Agora é a disputa de corações e mente da subjetividade, em que se produz o individualismo de que o outro é inimigo. Eu não quero saber do outro. E você cria a ideologia do pessimismo, do salve-se quem puder. O capitalismo central se aproxima cada vez mais dos seus limites, que é uma ideia que, vamos dizer, muita gente ainda não entende. Pensa que o limite do capitalismo somos nós os revolucionários. Não, o limite do capitalismo é o próprio capitalismo. Cabe a nós impedir que o capitalismo destrua todos nós. Cabe a nós aproveitar o que o capitalismo criou de positivo, de cientificamente avançado, e colocar tudo isso para toda a sociedade. Eu levei muito tempo para me readaptar, para tentar conseguir emprego. Eu fui conseguir isso em São Paulo, não fiquei mais no Rio, porque fiquei com medo de ser morto por lá, entendeu? Não tinha realmente toda a base do partido no Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Foi liquidada. Liquidada no sentido que foi todo mundo preso e identificado. Entendeu? Comitê regional. Alguns foram mortos, um ou outro foi morto, o resto conseguiu desaparecer na clandestinidade. O contato desapareceu. A gente sempre aprende com a derrota. Aprende que tem que fazer melhor, tem que tentar outras formas, de outras... Né? Alguma coisa tem que melhorar, que se fosse bom não teria sido derrotado. Né? Ou se tivesse perfeito. Não digo que é bom, parece assim, então não presta. Não, não é nesse sentido. Se tivesse perfeito, não teria sido derrotado. Por outro lado, a derrota da guerrilha não significa a derrota de um projeto de transformação social. É uma batalha que se perdeu. Lá quem viveu, lá viu a morte. Lá quem teve medo não teme. Lá quem viveu, lá não esquece desse tempo, sangue na lembrança jus da memória vive exposta nesse olhar. Lá, somente lá, a nossa luta pela terra, pela vida ali.